Qual é o primeiro momento em que a gente conhece alguma coisa sobre a maçã? Quem vai falar aí? Adão e Eva, exatamente. Nós vamos falar, e está já no meu site blog para quem quiser ler depois, um texto que tem o título de A Maçã na História da Humanidade e a Qualidade Total. Qual é o nome desse nosso curso? Gestão pela qualidade total. Exatamente, Gestão pela Qualidade Total. Então a maçã, no primeiro momento que ela aparece na história da humanidade, Adão e Eva era a fruta da árvore proibida, da verdade, do conhecimento e da verdade. Vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela árvore, né? Aquela não podia ninguém mexer naquela árvore. Depois da segunda, depois eu vou contar um pouquinho mais dessa questão. A segunda história da humanidade que a gente tem a maçã, que é muito marcante, muito forte, é com Isaac Newton. Alguém já ouviu falar em Isaac Newton? Ele estava lá descansando abaixo de uma macieira. O que aconteceu? A maçã, bum, bateu na cabeça dele. Aí ele ficou olhando aquela maçã, esse negócio cai, né? Alguma coisa me atrai para cá, né? Atrai essa coisa. Por que ela cai? E começa a reflexão. É claro que isso é uma historieta, né? Mas para dizer o seguinte, que ele começa a analisar, alguma coisa atrai as peças, os objetos para baixo. E vamos chegar lá. Uma delas era a lua. Ele ficou olhando a lua assim, aquele corpo lá redondo, alguma coisa atrai para cá. E daqui a pouco eu falo mais um pouquinho mais sobre essa questão. E a segunda e a terceira história em que a maçã aparece na humanidade, bem famosa agora, é numa empresa. Uma empresa que tem o nome de maçã dos Estados Unidos. Qual é essa empresa? É a Apple, né? Apple em inglês quer dizer maçã, né? Do Steve Jobs, né? Steve Jobs monta essa empresa em 1975, 76. 75 foi o Bill Gates que monta a Microsoft, né? Então em 76 ele monta essa empresa que todo mundo sabe o que é. Vamos lá. A primeira história que eu contei foi de Adão e Eva. Naquele momento de Adão e Eva, quando nós cometemos simplesmente um deslize, deixamos de fazer algo que não deveríamos fazer, algo pode ocorrer com a gente, esse algo não ser bom. Quando você desobedece uma norma, uma regra da empresa, ou algum dos S's que a gente está falando aqui, né, dos 5 S's, princípios de qualidade japonesa, né, filosofia Kaizen, que foi implantada na Toyota, né. Se a gente desobedece, desorganiza um daqueles S's, seja ele de descarte, seja ele de organização, arrumação, seja os que a gente vai falar hoje, que entra higiene, saúde, ou a retroalimentação de tudo isso, nós perdemos qualidade. Adão e Eva, ao mesmo tempo que eles chegaram a descobrir a verdade do conhecimento, eles tiveram uma perda muito grande. O que eles perderam? Perderam o paraíso. Eles tinham tudo, não precisavam trabalhar, não é isso? Então eles perderam ali por uma desobediência. Então o primeiro momento que a maçã aparece é o problema da desobediência. A desobediência na empresa, a desobediência no lar, a desobediência num grupo de amigos, vai gerar uma coisa chamada pecado. E o pecado, como se sabe, né? Os cristãos falam que o pecado leva à morte, né? E a morte, nesse caso deles ali, era o primeiro pecado, o pecado original. Então nós tivemos a maçã depois com Isaac Newton. Isaac Newton, ele consegue, com a lei da gravitação universal, e ao mesmo tempo que ele desenvolve as 3 leis de Newton, em 1687, ele simplesmente consegue desenvolver uma lei lá em 1687, que agora em 1969 fez o homem chegar aonde? A Lua, com a lei da gravitação universal. A lei é básica, olha, sabe quanto tempo ele fez aquilo. E também faz com que os homens coloquem em órbita os satélites. Os satélites, eles nos proporcionam informação. Porque hoje é toda comunicação via satélite, não é? A gente não sabe instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo através dos satélites. Essa mesma lei da gravitação que permite se colocar satélites em órbita. A informação gera qualidade ou não, desde que bem usada? Então, informação é qualidade de vida quando bem utilizada. Um curso, um treinamento que a gente está fazendo aqui com o Benito Pepe, parceria com a Texas, é um curso que está fazendo o quê? Informação. Vamos aproveitar a informação. E por fim, nós temos um outro momento em que aparece essa maçã, que era a Apple. Steve Jobs, se vocês já ouviram falar nesse homem, ele tem uma vida de muita tributação. Ele foi, quando ele era criança, ele foi simplesmente
doado, porque o pai dele não tinha riqueza, não tinha condições financeiras. Ele falou assim, olha, eu vou doar, adotar, né, meu filho, deixar em adoção meu filho, porque eu não tenho. Agora, a única coisa que eu quero, que quem vai adotar meu filho, tenha condições de dar uma universidade para ele. Olha só. O problema é que ele foi adotado por uma família que disse que ia dar essa universidade para ele, mas não conseguiu. Botou ele, entrou na faculdade, mas daqui a pouco não conseguiu. Então foi a primeira frustração dele. E ele conta essa história quando ele vai ser patrono num curso numa faculdade americana, e que ele chega lá e fala, olha, se eu cheguei, verdade seja dita, se eu cheguei tão perto de uma formatura de universidade, é hoje aqui, porque ele não se formou. Muito bem, mas olha que cara foi ele sem se formar, porque a formação não é só graduação, a formação é o conhecimento que você pode pegar dentro da tua própria empresa e na prática, na experiência, etc. e tal. Segundo momento que acontece com o Steve Jobs, de grande sofrimento, primeiro foi ele ter sido adotado para poder fazer uma faculdade e não conseguiu fazer. O segundo grande momento foi que ele monta a Apple, lá em 1976, numa garagem assim da casa dele, com um amigo lá, aquele amigo que estava começando ali na universidade, foram começando aquela empresa foi crescendo. 10 anos depois, aquela empresa tinha milhares de funcionários. Ele não mais era o dono da empresa, ele era simplesmente um presidente da empresa. E o presidente da empresa, como vocês sabem, numa comissão dos acionistas, pode ser demitido. Ele foi demitido da Apple, a empresa que ele fundou. Então foi a segunda grande facada que acontece com o Steve Jobs. A terceira grande, ele vai até o médico fazer uma check-up e o médico diz para ele, Steve, você vai para casa, começa a organizar a tua vida, chama teus filhos, o pessoal todo, você já tem que organizar a tua vida, dentro de 6 meses. 6 meses ele iria morrer. Terceira grande cacetada que ele leva. Steve Jobs vai, imagina você saber que vai morrer daqui a 6 meses. Cada um de vocês imagina isso. Você imagina isso. Aí ele vai para a sala de cirurgia lá, fazer a cirurgia para poder provocar um dia assim, aí faz uma biópsia do tumor. E diagnosticam que o tumor era benigno, era um câncer muito raro, e aí ele vai ver que ele não morre. Tira aquele câncer e ele consegue viver. O que aconteceu alguns anos, há pouco tempo atrás? Ele montou uma outra empresa, 2 empresas. Uma que é as maiores do mundo de desenho animado, de animação, que é uma das maiores do mundo, hein? Ele montou quando foi demitido da própria empresa que ele montou. Né? Depois, essa empresa, ela faz uma parceria e entra novamente, sabe para onde? Para a Apple. Hoje ele está novamente dentro da Apple, desenvolvendo o iPhone, o iPod, esse Mac todo que vocês conhecem aí, né? Por exemplo, que está hoje aí em moda de leitores de livro, né? Então veja bem, a maçã, ela perdura e perpassa pela história da humanidade. A maçã é sinônimo de gestão da qualidade. No espiritual, que a gente deve cuidar, a gente vai falar disso hoje novamente. Na astronomia, que é o conhecimento, vou dizer a astronomia como símbolo de conhecimento, astronomia física, e na empresa. Maçã como gestão da qualidade, ok? Quem gostou pode bater palma, por favor.